E aí, meus amigos? Estou muito feliz de poder ter esse tempo mais uma vez com vocês. E sabe, essa semana, como eu já falei, nessas semanas, o que eu estou fazendo nesses dias, eu estou tentando pegar princípios e coisas que eu vejo na igreja, que eu vejo dificuldade, que eu vejo, sabe, coisas talvez que tem erro, que precisam ser corrigidos. E sabe, uma das coisas que eu vejo hoje é uma deficiência em entender o princípio do galardão, o princípio da recompensa. Por quê? Porque a gente entende que nós recebemos Jesus, sabe, nosso Pai, nosso Pai, Deus, que nos ama, Ele disponibilizou para a gente uma salvação que era de graça. É apenas receber o amor dele, receber a graça dele e nós somos salvos. Nós temos, sabe, a oportunidade de viver com Jesus no céu para toda a eternidade. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que nós não trabalhamos para obter, mas é uma coisa que nós apenas aceitamos a graça de Deus, aquilo que Ele deu para a gente. Mas além disso, meus amigos, também existe uma coisa separada de apenas nossa salvação, e isso é nosso galardão, a nossa recompensa. Sabe, isso é uma recompensa baseada naquilo que a gente tem feito na vida. E sabe, muita coisa que talvez não fica clara para nós, existe uma confusão nisso, pensando a graça de Deus, é a salvação, mas então a graça de Deus em todas as áreas. Então eu recebo Jesus e já pronto, já recebi tudo que eu... Meus amigos, existe mais do que apenas a sua salvação. Existe um galardão, existe uma recompensa baseada naquilo que você está fazendo nessa vida. Jesus deu um exemplo, e sabe, a parábola do semeador, que nós já temos ouvido muitas vezes, mas era a primeira parábola que Jesus ensinou. E voltando para o livro de Marcos, capítulo 4, em verso 13, Jesus falou uma coisa. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Você está entendendo? Jesus está dizendo aqui, esta parábola é a chave para entendimento do reino de Deus. Essa palavra da semeador, sabe, é uma chave de entender todas as outras parábolas e de entender como funciona o reino de Deus. Então, no próximo verso 14, ele continua: o semeador semeia a palavra. Então, aqui Jesus identificou o que é a palavra que esse semeador, essa semente que ele vai jogando, é a palavra. Meus amigos, a palavra de Deus, sabe, é a base de tudo. A palavra de Deus, Jesus era o primeiro semeador. Ele chegou jogando semente, lançando semente. Então, nós seguindo no modelo dele, nós também lançamos semente, nós também jogamos sementes, plantamos sementes. Quais são as sementes que plantamos? É a palavra de Deus. Palavra de Deus é nosso semente. Então, verso 15 fala: a palavra foi semeada no coração deles. Então, podemos ver, já identificamos qual é a semente, é a palavra de Deus. Então, qual é a terra em qual essa semente seja lançada? É o coração do homem. Sabe, algumas sementes caem em pedras ou lugares secos e não produzem frutos.
Esse geralmente é o foco quando alguém ensina sobre essa parábola, mas hoje eu quero focar um pouco no outro lado, eu quero focar no lado, da semente que cai em terra boa. Então, para entender um pouquinho mais sobre essa semente, vamos olhar em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, que fala assim: vocês foram regenerados, ou vocês nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, a palavra de Deus é imperecível, é incorruptível. A palavra incorruptível de Deus nos faz nascer de novo. É nossa chave para entrar, na terra prometida, para entrar na vida cristã, que nos dá vida eterna. Então, aqui nós estamos vendo essa palavra que nós lançamos, a palavra que é semeada, que Jesus primeiro semeou, então nós semeamos a palavra de Deus. A palavra é igualmente perfeita em todos os lugares está plantada. Se cai sobre as pedras, se cai num lugar seco, se cai sobre solo fértil, em todos os lugares, a palavra em si, essa semente é perfeita, é imperecível, é incorruptível. A palavra em si é perfeita. A diferença, o problema é a atitude e a resposta daqueles que recebem a semente da palavra de Deus. Então é interessante, nós observamos um pouquinho mais aqui. Eu já falei, já temos ouvido talvez várias pregações falando sobre a semente que cai sobre solo ruim, nos pedregais, no lugar seco, onde vai secando, onde as aves vêm e comem a semente. Mas eu quero focar na palavra, na semente que cai sobre solo fértil. Marcos capítulo 4, verso 20. Os que forem semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, e 60, e 100 por um. Então aqui nós estamos vendo, a palavra, a semente em si é boa, mas a diferença da resposta dessa semente, o que acontece com essa semente, é a atitude e a resposta das pessoas que ouvem essa palavra, que alguns rejeitam essa semente e uns aceitam essa semente. Mas o que eu quero focar agora é esse princípio. Jesus falou, umas dessas sementes caem em solo fértil. O que isso está falando? Sobre a vida de um cristão. Alguém que recebe a palavra, entende a palavra e aceita essa palavra. Isso está falando da vida de um cristão. Mas Jesus vai mais para frente e ele fala desses cristãos, daqueles que recebem a palavra, uns produzem 30 por um, uns produzem 60 por um e uns produzem 100 por um. O que ele está dizendo? Ele está dando 3 categorias de cristão baseado nos frutos que eles dão. Então, o fruto que nós damos é o que determina qual categoria de cristão que nós somos. Se nós somos um crente 30 por um, 60 por um ou 100 por um.
Agora, é importante para entender, porque às vezes você pensa, mas, cara, eu não consigo produzir o mesmo fruto de fulano, esse pastor que tem esse talento tão maravilhoso, que prega tão bem, ou outro que dirige louvor também, ou outro que tem muito dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Queridos, eu quero que você entenda, no reino de Deus, a produção de frutos não se baseia na quantidade, mas na medida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Quanto é que você fez com aquilo que Jesus te deu? Sabe, a sua única responsabilidade, a forma que Jesus mede a sua fruta, é baseado naquilo que você fez com aquilo que você recebeu. Deixa eu dar um exemplo. Na parábola dos talentos, o homem que recebeu 5 talentos ganhou mais 5 outros. Então, sua fruta, ele produziu 100 por 1. Ele produziu 100 por 1 fruto. Mas, pelo outro lado, o homem que recebeu 2 talentos também ganhou 2 outros talentos. Ele também, seu fruto também era 100 por 1. Ele produziu, sabe, não se baseia em quanto que você faz, mas em quanto que você faz com aquilo que você tem. Então, a gente não precisa se comparar aos outros. Meu Deus, como que eu vou produzir fruto como isso? Não. É só 100 por 1. É baseado naquilo que você recebeu, que essa é a sua responsabilidade. Então, Deus lida conosco não de acordo com a quantidade de fruto, mas a medida de fruto. Ou seja, é 100 por 1, é 60 por 1, é baseado naquilo que recebeu. Agora, lembra a viúva que deu 2 moedas? Ela deu mais, Jesus falou, ela deu mais do que todos esses homens ricos, que colocaram grande quantidade de dinheiro, porque ela deu a maior medida. Você está entendendo? Talvez a quantia desses homens ricos era muito mais, mas ela deu 100%. Ela deu 100%. Então é interessante para nós entendermos esse princípio. Cada um de nós temos recebido alguma coisa. Uns são bons oradores, uns pregam bem, uns são bons músicos, uns dirigem louvor bem, uns têm muito dinheiro e conseguem semear, sabe, na obra de Deus. Uns têm uma habilidade de dar conselho para alguém, ou consolo para alguém, ajudar alguém. Seja lá o que for que você tem, a sua única responsabilidade é que você seja fiel com aquilo que você tem. É interessante, Jesus estava aqui, ele estava olhando essa viúva com 2 moedas. E, tipo, eu acho que hoje a gente fica meio constrangido de falar de dinheiro na igreja, é meio tabu falar, mas Jesus ficou lá assim, em cima do gasofilácio, ele estava olhando aqui, ó, ele deu tanto, ela deu tanto. Você está entendendo? Jesus está observando, sabe? Talvez a gente tem isso como uma coisa de vergonha, de falar sobre essas coisas, mas Jesus não. Ele está olhando, ele está vendo aquilo que você está fazendo com o seu dinheiro, ele está vendo como você está gastando o seu tempo, ele está vendo quais são as prioridades na sua vida. Então, é claro, Jesus, quando ele falou de terra fértil, ele falou de 3 categorias: 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E isso tem tudo a ver, meus amigos, sabe, com categorizar a vida dos cristãos. Agora, o princípio a gente pode ver simbolicamente no Velho Testamento. No tabernáculo de Moisés,
havia 3 lugares. E Hebreus capítulo 9 fala que o tabernáculo de Moisés é um tipo ou um símbolo do céu. Então, sabe, se nós entendemos o céu sendo tipificado, o simbolizado do tabernáculo de Moisés, o que nós podemos ver? No tabernáculo de Moisés havia 3 lugares. Havia um átrio, o átrio, todos estavam lá, eles estavam dentro do céu, ou eles estavam dentro do tabernáculo. Mas uns, sabe, aqueles sacerdotes iriam além do átrio, eles iriam chegar no lugar santo. E lá naquele lugar, no lugar santo, sabe, eles ainda estavam no céu, eles ainda estavam no tabernáculo, mas eles estavam mais perto à glória de Deus, à presença de Deus, do que aqueles que estavam lá atrás no átrio. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava até além do véu, sabe, no Santo dos Santos. Sabe, ele estava grudadinho lá, na Arca da Aliança, a presença de Deus. Todas essas pessoas, todos que estavam, se eles estavam no átrio, se eles estavam no lugar santo, ou se eles estavam no Santo dos Santos, todos estavam dentro do tabernáculo. Mas uns estavam muito perto, muito próximo à glória de Deus e à presença manifesta de Deus, enquanto outros eram mais distantes. Sabe, com cada nível, chegamos mais perto da comunhão com a presença manifesta de Deus, representado por essa Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E, meus amigos, eu quero dizer para vocês, sabe, existe nessa vida que nós estamos vivendo a oportunidade, a habilidade também de chegar mais próximo a Jesus. Agora vamos olhar nas festas de Israel. Cada festa representava uma coisa. A Páscoa representava a salvação. O cordeiro pascual que estava dado, sabe, essa representa salvação, mas Pentecostes representa batismo no Espírito Santo, um passo mais perto para, sabe, a presença de Deus, um passo mais perto a uma manifestação da glória de Deus. Mas tabernáculos representam comunhão íntima com Jesus, sabe, tabernáculo, sendo conectado, sabe, cada festa representa um nível, da mesma forma que cada parte do tabernáculo, o átrio, o lugar santo, Santo dos Santos, representa também um nível, sabe, um nível mais alto. Da mesma forma de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, representam 3 categorias. É muito nítido na Bíblia, sabe, que nossa caminhada com Jesus, sabe, salvação recebemos de graça, mas o nosso galardão, nossa recompensa é uma coisa que nós pagamos um preço. Eu vou dizer da seguinte forma: Deus pagou o preço para a sua salvação, mas você paga o preço para a sua recompensa. Você é quem paga o preço para seu galardão. Algumas pessoas recebem Jesus e se contentam em ter simplesmente a salvação. Uma passagem aos céus. Eu já tenho meu ticket para os céus. Pronto. É suficiente. Mas outras pessoas procuram conhecer Jesus e se aproximar a Ele. Sabe, outras pessoas, eles almejam a presença dEle, de chegar mais perto, eles buscam os níveis mais profundos de relacionamento, exigem um preço a ser pago. Queridos, eu quero te perguntar, Jesus é uma prioridade na sua vida?
Jesus é uma prioridade na sua vida. Você está fazendo tudo o que pode para caminhar perto dele e servi-lo. Queridos, eu sei, sabe, sempre existe uma desculpa, mas eu tô muito ocupado, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma aula disso, então eu tenho que ir fazer aquilo, eu tenho que pegar as crianças e eu tô parte desse clube, eu tô parte dessa organização, sabe, sempre existe uma desculpa. Sempre existe uma desculpa porque você não pode buscar Jesus. Sabe, eu não tenho tempo de orar porque eu tenho que fazer isso, aquilo, tá. Eu não tenho tempo de servir na minha igreja, sabe, porque eu tenho que fazer, você não sabe, depois de o trabalho eu tenho que fazer isso, aquilo, tá. Sabe, todas essas são até boas desculpas, talvez. Mas, queridos, isso não muda nada. Ou você paga o preço para chegar mais perto, ou você não paga e você não chega perto. Você pode ter os melhores desculpas no mundo, mas isso não faz diferença nenhuma. Ou você faz ou você não faz. Pronto. Ou você busca Jesus ou você não busca. Ou você faz tempo para orar e adorar ou você não. Ou você participa na igreja, ajuda na igreja, ou não. Sabe, sempre tem boas desculpas, sempre tem, ou você dá dinheiro na igreja, você dizima, você dá oferta, mas esse mês eu tenho que fazer isso, aquilo. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma boa desculpa, mas isso não muda nada. Sabe, o fato é, você paga um preço ou você não paga um preço. E os lugares mais altos, sabe, no reino de Deus, pertencem àqueles que escolheram fazer tempo de fazer aquilo que é importante. Aqueles que sacrificaram, às vezes, coisas na vida para fazer tempo de fazer o certo. Queridos, eu quero dizer para vocês, isso é um fato. E eu sei, eu não tenho tempo, eu não plá. Sempre tem uma coisa. Mas eu quero dizer, todos nós estamos numa coisa e um dia, sabe, nós vamos prestar contas de tudo que a gente fez, como gastamos nosso tempo, como gastamos nosso dinheiro, porque o que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. Nós pegamos essa semente e produzimos um monte de fruto ou pegamos e produzimos pouco fruto. A escolha é nossa. Nós somos quem determinamos isso. Sabe, eu não estou descontando a graça de Deus que oferece a nossa salvação. A salvação vem de graça, é um presente gratuito de Deus que é recebido simplesmente aceitando a graça de Deus. Deus pagou esse preço. Efésios capítulo 2, verso 8, pois vocês são salvos pela graça, diga aleluia, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Queridos, Deus pagou o preço para a sua salvação. E não por obras. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, a salvação é de graça. Mas não se confunde. Existe uma coisa além da sua salvação que se chama galardão. Que se chama galardão ou recompensa, dependendo da versão da Bíblia que você tem. E essa recompensa é o que recebemos com base em nossas obras. Apocalipse capítulo 22, verso 12, Jesus falando aqui, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Umas pessoas falam, de acordo com suas obras. Então, olha esse contraste. A Bíblia fala nitidamente em Efésios 2,
A salvação é um dom de Deus, não pelas obras. Mas Jesus falou, mas eu estou vindo e eu vou dar para cada um uma recompensa baseada nas suas obras. Então, são duas coisas completamente diferentes. E você precisa entender isso. Sabe, você está trabalhando para receber uma recompensa um dia. Jesus vai dar a cada um sua recompensa. E você pode dizer, eu não tenho tempo de trabalhar na igreja, tenho que fazer isso, aquilo e tal. Não tem tempo para orar, papá. Deus entende. Queridos, você pode ser salvo, mas você não vai ter galardão se você não trabalha. Se você não faz, aquilo que ele te chamou para fazer. Vamos olhar o que Paulo falou sobre isso. 1 Coríntios 3:12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que é isso que está falando aqui? A obra de cada um. É isso, o que você fez na sua vida. Se tua vida inteira foi investida em madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha são coisas naturais, coisas do mundo, coisas que se queimam no fogo. Se toda a sua vida foi investida só no seu trabalho, na sua escola, nas coisas naturais, toda essa obra terminará na eternidade, vai se queimar, porque essas coisas não são eternas e você não terá recompensa, embora você mesmo será salvo, mas sem recompensa, como esse verso claramente fala. Se o que alguém construiu se queimar, então ele vai sofrer prejuízo, mas ele mesmo será salvo. Você está vendo a diferença? A salvação e a recompensa. Duas coisas separadas. Se você investir em coisas espirituais, coisas eternas, ouro, prata e pedras preciosas, essas não queimam no fogo. Eles são apenas purificados no fogo. Quais são essas coisas? Coisas espirituais, coisas que têm valor eterno. Oração, adoração, as obras da igreja, evangelismo, as coisas ajudando os outros, ministrando às pessoas, aos vizinhos, pessoas ao seu redor. Essas coisas permanecem para sempre e você terá uma recompensa por toda a eternidade. Queridos, eu quero dizer, existe uma diferença. Jesus falou claramente, quando a semente cai sobre solo fértil, uns produzem 30 por um, uns 60 por um, uns 100 por um. Existe uma diferença na recompensa na vida dos cristãos. Eu acho muito interessante quando a gente vê no final do livro, Apocalipse, quando a gente está começando a olhar na eternidade no futuro, como as coisas celestiais serão. Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. O que é? Essa grande multidão, o que eles estão fazendo? Lá no céu, lá diante do trono de Deus, o que eles estão fazendo? Chorando.
Como que eu sei disso? Verso 17. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então Deus vem para enxugar os seus lágrimas, suas lágrimas, mas eu sempre me perguntava, mas se eles estão lá no céu, estão em pé diante do trono de Deus, por que eles estão chorando? A resposta nós encontramos em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, aqui nós estamos vendo uma coisa diferente. Vencedor são aqueles que vencem aquela tendência humana, a tendência adâmica, sabe? Essa tendência da distração para estar envolvido nisso, naquilo, e, sabe, correria, tal e tal. Não, eles venceram. Nós resistimos e vencemos essa tendência de focar só nas coisas naturais e esquecemos das coisas espirituais. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Você está vendo, meus amigos? Lá no céu, aqui nós estamos vendo uma diferença. Todos são salvos, todos receberam gratuitamente a graça de Deus, mas alguns estão em pé diante do trono de Deus, chorando até que Jesus venha enxugar as lágrimas, mas uns estão sentados com Jesus sob o seu trono. Queridos, eu quero dizer, existe uma recompensa por aquilo que você faz. Você pode ter as melhores desculpas, porque você não tem tempo de orar, porque você não tem tempo de se envolver na igreja, sabe? Talvez um dia, mas agora não tem tempo, eu tenho que fazer isso aqui. Ok, você tem esse direito. Você fez a sua escolha. Mas, queridos, um dia, sabe? Um dia você vai ter um face a face com Jesus e você vai dar uma resposta de tudo que você fez, como você gastou seu dinheiro, como você gastou seu tempo, tudo aquilo que você fez. Queridos, eu quero dizer para vocês, salvação é um presente gratuito de Deus, mas alguns produzem 30 por 1, alguns 60 por 1 e outros 100 por 1, e cada um de nós vamos receber uma recompensa baseado no fruto que nós produzimos. Cada um receberá uma recompensa pelo que fez com sua vida. Então, algum dia, meus amigos, cada sacrifício, cada oferta, tudo que você fez por Jesus e sua igreja, tudo que você fez, toda vez que você tomou a decisão mais difícil, sabe, você pegou o caminho mais difícil porque você quis fazer a coisa certa. Um dia, meus amigos, vai valer a pena. Um dia vai valer a pena. E eu peço em nome de Jesus agora, Jesus revela para todos que estão assistindo esse vídeo, eu peço uma revelação do entendimento desse princípio do galardão, que cada um, Senhor, em nome de Jesus, se prepara para ajustar a vida, para investir naquilo que é eterno, e para que num dia, quando chega diante de Ti, vão receber o máximo de recompensa. Eu peço isso na vida de cada pessoa que está assistindo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meu amigo.